Assim. Bom dia a todos. Estamos iniciando as homenagens desta quinta-feira com as entregas de moção de aplauso. A primeira moção de aplauso do dia é oferecida pelo vereador Arnaldinho Ribeiro ao economista Reinaldo Cafeu, pela relevante contribuição acadêmica, institucional, jornalística e comunicacional, bem como pelo lançamento e condução do programa Economia 360. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra, o autor da homenagem. Bom dia, senhores, senhoras, professor, a esposa querida que eu sempre falo, ela como médica, ela já esqueceu, mas eu como o pai de uma paciente dela, não vou esquecer nunca. Muito obrigado, viu? Professor, para nós aqui, basta ver o prestígio que o senhor tem, as pessoas que estão aqui, e para mim, agora eu falo como vereador, mas falo mais como seu aluno, uma pessoa que te quer bem, respeita, admira, sabe a sua história, sabe toda a sua caminhada, que foi correta, reta e vencedora. Se eu fosse usar uma expressão para o senhor, eu volto lá em Roma. Vim, vi e venci. Esse é o senhor. Viu, professor? Falo isso com muito carinho, agradeço a cada um que está aqui. E hoje, essa homenagem, eu sempre falo que a moção de aplauso é um tipo de honraria dessa casa, que ela entra na ata da história da cidade. Então, hoje também o senhor faz parte, além de todo o seu trabalho, junto à Câmara, tem essa história aqui, que nessa data o senhor está sendo homenageado pela casa. Homenagem essa pelo programa que o senhor faz, pela sua história e pelo seu eu, que é isso que hoje em dia é o que vale mais e não passa. O que fica é isso, é a relação, é a amizade e é o carinho. Eu vou pedir eu sempre peço para o meu amigo e assessor Olavo que faça aquela impostação de voz e nos deu o privilégio. Moção número 200, 2025. O senhor Reinaldo César Cafeu possui notável formação acadêmica. É graduado em Ciências Econômicas pela Instituição Toledo de Ensino, AIT, onde atua como professor há 40 anos. Especialista em Engenharia Econômica, mestre em Comunicação Midiática com dissertação em Jornalismo Econômico e doutor em Agronomia, com tese em Finanças. Além da carreira acadêmica, exerce liderança institucional como presidente vitalício da Associação Comercial e Industrial de Bauru, a ACIB, e presidente do Conselho Deliberativo da mesma entidade, sendo ainda diretor da Ordem dos Economistas do Brasil. Com destacada presença na comunicação, atua há 30 anos na imprensa local, tendo passagens pela Rádio Auriverde e 94 FM. Atualmente, é articulista do Jornal da Cidade há 16 anos, âncora do jornalístico Cidade 360 da 96 FM, também há 4 anos, além de apresentar o programa semanal Café com Política. Mantém ainda forte presença digital por meio do canal Reinaldo Cafeu Economista, no YouTube e em diversas redes sociais. Em 2025, lançou o programa Economia 360, veiculado pela 96 FM e transmitido também pelas redes sociais de YouTube e Facebook. A iniciativa tem o objetivo de tornar a economia acessível a todos, utilizando linguagem simples e direta,
descomplicando conceitos e oferecendo conteúdo sobre fatos econômicos da semana, finanças pessoais, investimentos, mercado financeiro e agronegócio. Produzido e apresentado por Reinaldo Cafeu, com a colaboração de Leandro Zacarim, Marcos Cafeu e do jornalista Gustavo Cândido. O programa, que promove a democratização do conhecimento econômico e financeiro, consolidou-se como relevante serviço de utilidade pública, extrapolando as fronteiras de Bauru e alcançando audiência regional e nacional. Assim, pela sua trajetória exemplar, compromisso com a educação econômica e atuação cidadã, a Câmara Municipal de Bauru, por iniciativa deste vereador, manifesta aplauso e reconhecimento público ao economista Reinaldo César Cafeu. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao economista Reinaldo César Cafeu pela relevante contribuição acadêmica institucional, jornalística e comunicacional, bem como pelo lançamento e condução do programa Economia 360. Sala Benedito Moreira Pinto, em 8 de setembro de 2025, Arnaldo Ribeiro, vereador. Agradecer aqui a presença do vereador Júnior, vereador Dário também, e os assessores dessa casa que nos honram aqui neste dia. Muito obrigado. E agora? Com a palavra, o homenageado. Me deram o microfone. Não tem aquela... Antigamente falava que eu abria a geladeira e já começava a falar, já achando que é a entrevista. Bom, primeiro, Arnaldo, com alegria que eu recebo essa homenagem. É evidente que cada um de nós tem um papel dentro da sociedade e alguns optam por um trabalho mais de bastidor. Quantas vezes, no grupo de jovens da Catedral, a gente tinha lá que decidir quem ia ficar na cozinha, quem ia fazer palestra, quem ia coordenar, e nem sempre você encontra quem fica na cozinha, porque a maioria quer aparecer. Mas eu, talvez por dom de Deus, acabei, de certa maneira, abraçando a comunicação como algo que me traz muita satisfação, ao ponto de, por exemplo, junto com o Bizarra, não junto, na mesma casa, juntos, no mesmo horário, acordarmos às 4h30 da manhã para fazermos o nosso trabalho, e que não é fácil, todos os dias isso. E quando você falou da homenagem, e tive a honra de ter toda a unanimidade, viu, Elinho, o Dário, o Juninho, vem mesmo um filme na cabeça. Eu falei, pensar em alguns flashes, tem o flash da infância, Marcos, Paulo, meu irmão Paulo, Marcos está aqui, minha cunhada, está aqui a Marta, minha esposa, a Maria Tereza, a Carol, minha filha Vitória, a Fernanda, a Rafaela, a Josi, a Fernanda, minha filha mais velha, não pôde vir, porque ela está com a nenezinha, está chegando aí, a Rafaela nasceu há poucos dias. Mas veio um flash da infância. A gente morava ali na Bela Vista, nascemos ali na Rua Bela Vista, meu pai era ferroviário e eles tinham uma loja, uma venda. Eu não peguei muito essa fase que eu era, mas tiveram problemas de um desfalque e tal, recomeçaram a vida, vendendo roupa na feira. Aí me veio o flash dessa infância em que eu resolvi, viu, Messias, engraxar sapato para ter um pouco de renda ali. Então, meu pai tinha o bar, o pessoal ia ali ficar no bar e bocha do café, que era gerenciado pelo Paulo, e aí eu ficava engraxando ali sapato. Aí eu resolvi vender sorvete. Comprei uma caixa lá, fui comprar sorvete. Primeiro dia, ok. Segundo dia, um sujeito grandão pegou e roubou todos os sorvetes. Falei, minha carreira de sorveteiro parou aqui, Mas, aos poucos, eu fui sentindo e observando que, no estudo, eu poderia, de alguma maneira, romper com isso. Não que a nossa vida não fosse boa, mas eu sempre tenho conversado onde eu posso, nas palestras de finanças pessoais, falar, a gente tem que romper um pouco com o modelo. E o que é romper com o modelo?
é você trabalhar de uma maneira reta, buscar conhecimento, para você, de alguma maneira, ter um modelo diferente, né? Então, a partir dali, eu comecei a entrar na escola. Então, eu tive outro flash, que foi meu início como office boy na empresa do meu tio, chamada Brupel. Então, ia lá fazer serviço de banco, né? Fiquei lá durante 7 anos. Aí vem outro flash profissional, que foi um estágio que eu fui fazer na Friar, e o Paulo Monteiro me conhecia. Quando eu estava fazendo ali o estágio, ele me convidou para ser assessor de diretoria, e, a partir dali, fui trilhando um caminho importante. Dentro desse flash, tem a Igreja Católica, né? Porque eu fiz um encontro de jovens na Santo Antônio, participei da renovação carismática, um pouco assustado, confesso, à época, né? 14 anos, né? Toda aquela coisa da renovação carismática, mas, a partir dali, eu também entendi que a vida tinha que ter um equilíbrio entre o material e o espiritual, né? E aí, já usando da comunicação, anunciando ali na quermesse da Santo Antônio, fulano mandou um correio elegante, não sei para quem, eu com o Celso Salles. O pessoal da catedral estava lá e nós não nos conhecíamos, eu posso falar agora, né? Então, uma menina mandou um bilhetinho para mim, né? E a gente se conheceu, não namoramos, mas ela me trouxe para a catedral. E aí, a partir da catedral, também houve outro flash, né, que foi uma mudança de referencial, né? Passei a conviver também com pessoas como o Carrijo, o Beto Carrijo, e tanta gente aqui, a Ângela, e conheci, e confesso para vocês, e afirmo, que os principais amigos que eu tenho hoje, além de outros que se agregaram ao longo do tempo, vieram e se mantêm nesse período. Tanto que, por exemplo, o padrinho da Vitória de lá, o padrinho da minha filha, né, o Dinho, que está em São Paulo, o Sidney Bergamaschi, que tem tantos outros aí, o Marcelo. Então, esse é um outro flash importante. Aí conheci o padre Herman também, outro flash muito importante, uma pessoa fantástica, padrinho da Fernanda, inclusive, que chegou para mim: você vai comigo para a Europa. Eu falei: eu não tenho dinheiro, Herman. Não, arruma aí $1.000, o resto você deixa para mim. E aí foi um outro flash, viu, Messias, de ruptura com o mundo, né? Você que viaja muito sabe muito bem disso. Eu falei: pô, se eu vim aqui para a Europa, o Brasil, então, né? E, dentro dessa perspectiva, eu tive muita vontade também de seguir a docência, né, por conta dessa facilidade. Eu comecei a dar palestras, encontros de jovens, encontros de casais. E aí eu estava na IT, fui aproveitado como monitor, e, para minha surpresa, veio o flash do Maurinho Toledo, ele era da minha turma, eu tinha acabado de me formar, tinha 20 anos, ia fazer 21, em economia. Ele me liga em janeiro, falou: Café, você quer dar aula? Eu falei: pô, meu sonho. Então, tem uma vaga lá na escola técnica, você vai dar administração de empresas lá. Tremi, né? Peguei as fichinhas, né, Tiago, como é, e fui para lá. Falei: mas minha intenção é chegar lá na economia, né? Então, fui aos poucos indo, depois fui para o serviço social, depois eu fui para a faculdade de economia. Na faculdade de economia, acabei aí por até aperfeiçoamento, né, fazendo a especialização, depois fiz o mestrado, o doutorado, fui vice-diretor da faculdade, fui coordenador do curso de economia, e depois também tinha um sonho, que era ministrar aula no direito. O Tiago foi meu aluno há 25 anos, então eu dava economia e direito, né, lá por lá. E, nesse intervalo, nesse período todo, me veio também o flash, voltando para a infância, por exemplo, de quando o Paulo trabalhava na Tilibra, né? A Tilibra, naquela oportunidade, não dava refeição, ele dava ovos, né? É isso, ela era do RH. Era do RH, né? Então, o que acontecia? Eu pegava a marmita, saía lá da Bela Vista a pé, ia pelo Rio, Marcos ia comigo também, a gente ia lá na Tilibra, entregava o almoço para o Paulo e voltava para cá. Às vezes a gente pegava um ovinho lá, o Paulo conseguia um ovo adicional, viu, Sandra? Não conta lá para a turma, não, para os coubes, tá? Essa parte aí que eu omiti. E fora as caronas, né, Paulo? Você saía lá da gráfica, levava, então. E depois, obviamente, que vieram os flashes do nascimento das sobrinhas, os flashes do relacionamento. Com o Marcos, além da gente ter convivido muito tempo, mais tempo do que com o Paulo, porque o Paulo casou com 20, né, eu tinha 10, o Marcos casou com 20, então, mas eu já tinha 17, né, então a gente teve ali uma convivência de adolescente. E com eles dois, inclusive, aprender a nadar, né? Lá no Clube Paulista, pula aqui que você vai sair nadando. É exatamente assim que nós aprendemos. O Marcos, o primeiro carro para eu pilotar, né, Marcos, dando aí a condição para a gente ir em frente ali, aprender.
E, além disso, né, os meus pais eram muito trabalhadores. Minha mãe acordava de madrugada, fazia o almoço, deixava numa panela ali com um jornal para ficar quente, né? Eu praticamente fui criado, junto com meus irmãos, dentro de uma cesta dentro da feira. Eles vendiam roupa. Aí, lembro com carinho a estação ferroviária, porque eles iam a Campinas fazer compra de trem, e a gente sempre ficava na expectativa da volta, porque tinha um chocolatinho que ele trazia, né, aquele de cigarrinho. Hoje acho que é proibido isso, mas na época podia. Exatamente. Nesta questão, é óbvio que na vida da gente tem conquistas, né? Então, a primeira alegria, o nascimento da Fernanda, minha filha, depois a Vitória, tem esse nome porque foi vitoriosa, venceu ali. Claro que nesse período tem perdas também, né? Acabei ficando viúvo, né? Uma viagem que eu fiz de lazer, inesperado, mas a vida também ela reserva para a gente algumas questões de anjos, né? E passado um tempo da viuvez, acabei conhecendo a Maria Tereza, né? Que está comigo aí há 16 anos, nós estamos juntos, né? E é minha parceira, minha cúmplice, e houve, obviamente, durante esse início, a aceitação dos filhos, né? 2 filhos da parte dela, 2 filhos, que são os novos arranjos, né, Dário? A gente tem que ir contornando, né? Mas fizemos a coisa certa, né? Ficamos um tempo sem morar juntos para poder consolidar, e agora nós estamos numa outra fase, que chegou a netinha da Tereza, que é minha neta por adoção, está morando fora do país, estiveram batizado agora. Nasceu a Rafaela, dia 15 agora, da Fernanda, a mais velha, e tem o Caetano vindo aqui, ó. Está aqui, ó. Em fevereiro nasce aqui. Então, isso é um olhar familiar, né, que muita gente, por vezes, não conhece muito a história e vai colocando. É óbvio que também, nesse intervalo, já falando da comunicação, a gente acaba sendo alvo, né? Comentava com o Dário, outro dia estava conversando com o André Maldonado, falou, nossa, pô, como a gente é cobrado? Falei, aí que são as escolhas. E aí eu volto na questão do anonimato, né? Da opção de ser mais bastidor, cozinha, ou botar a cara para bater. Obviamente que nem sempre o que você fala é entendido, por vezes pode ser distorcido, já tive esse dissabor, mas acho que na vida da gente, e olhando um pouco essa trajetória, todas as vezes que nós caímos, eu falo caí de pé, né? E com mais força ainda para dar um salto muito maior. Porque também o tempo é implacável, ele reconhece as pessoas de bem. Então, por vezes, você tem uma fala aqui, por vezes você tem um comportamento ali, mas as pessoas de bem vão seguindo e as pessoas vão se reaproximando. E é também na diversidade que a gente separa os amigos dos colegas. É nessa hora que você sabe. O amigo te procura, o que aconteceu com você, por que aconteceu aquilo, pô, entendi, estou com você. O colega, ele já muda de lado, né? Porque existe um certo oportunismo nisso tudo. Só para finalizar, entrando na parte da comunicação, devo ao Marcos essa questão de estar aqui. Por quê? Na década de 90, ele me falou, ó, nós vamos arrendar o esporte da Rádio Bandeirantes, você quer entrar comigo? E eu entrei. E fui comentar futebol, né? E viajando, cobrindo o Noroeste, nós tínhamos uma equipe de uns 20 profissionais, mas 25, né, Marcos? Depois dali, o Dedé estava lá na equipe, ele falou, ó, você não quer dar uma entrevista para a Rádio Unesp? Eu dei entrevista para a Rádio Unesp. Depois, quando eu fui fazer meu mestrado, eu também fui aproveitado pela Rádio Unesp. Aí, na sequência, fechamos, não levamos em frente o projeto, né, Marcos? Aí, a Auriverde me convidou para comentar no Vanguardão, que era um sonho, porque eu ouvia o Vanguardão lá na sapataria do Vadico. Ficava lá ouvindo, né? Nesse período, devo também, Jabur, muito a você e à equipe, porque nesse período também eu tive um convite para ser colunista do jornal, através do Renato Zaiden, e lá se vão também 16 anos, escrevendo todas as quintas e todos os domingos, não falhando nenhuma vez. Eu posso viajar, eu posso ir... Ela fica até brava. Você vai escrever? Vou escrever. Você não está de férias? Não estou de férias do jornal, não estou. E, obviamente, depois da Auriverde, aí veio a 94, que foi uma grande mudança, né, que me deu essa condição, e, mais recentemente, a 96. E outro fator que também eu acho importante é a gente participar das entidades, né? Eu era delegado do Conselho de Economia, fiquei por 20 anos, na Associação Comercial estou há 30 anos, entrei como assessor de diretoria, fui 3 vezes presidente, hoje sou presidente vitalício, presidente do Conselho. É uma outra forma de você também fazer esse trabalho. Então, diante disso tudo,
num momento como esse, é óbvio que passa um filme. E não posso deixar também de citar aqui a Marcinha, amiga da Tereza, ela que deu o aval, viu? A Tereza estava na dúvida se ela casava comigo imediatamente ou se ela namorava. Aí a Márcia falou, esse cara é bom partido, pode ir em frente. Então, agradeço. Depois, o Francisco, que se aproximou. Com o Divaldo, temos uma história de longa data do Unibanco. Mais recentemente, o Rafael, da EV Digital, parceiro. O Messias foi um anjo que chegou também na minha vida, no sentido profissional e de amizade, junto com a Sandra, a esposa. Aqui já falei os familiares. O Juninho sempre lá conosco, prestigiando. Quem mais que eu estou vendo aqui? E o Bizarra, né? Que é um irmão hoje, a gente teve que ter uma sintonia, uma sinergia, né? O Gustavo também me apoia profissionalmente, é uma amizade, fora o Flávio e todos vocês que estão aqui. Então, diante disso tudo, eu só tenho a agradecer, dizer que temos energia ainda, apesar da idade chegando para ir em frente, mas que cada um daqui, que de certa maneira se expõe, cada um daqui que quer o melhor para a cidade, não tenham medo. Por vezes nós vamos estar por baixo, mas a vida é essa gangorra. Tem hora que você vai ser criticado, pessoas que nem te conhecem te julgar, mas na outra ponta vai chegar um momento em que a retidão de conduta, a forma séria com que você anda, as pessoas vão dizer, eu estava errado. E eu agradeço, Arnaldo, essa oportunidade, inclusive, por ficar aqui registrado tudo isso. Um abraço para vocês e muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Bom dia a todos. Arnaldinho, parabéns pela homenagem. Eu conheci o Cafeu quando meu pai trabalhava na CESP, Cafeu. E na ação da CESP, eu acho que na época eu tinha 12, 13 anos de idade. E eu lembro que meu pai, durante muitos anos, aguardava receber aquele processo. Ele sonhava com aquele dinheirinho para poder reformar nossa casa lá no Bauru 16. Era um processo trabalhista, precisava de um período Exato. E na época o Cafeu foi contratado para poder fazer toda a parte de perícia do processo. E durante muitos anos minha família sonhou com aquele dinheiro para a gente poder reformar nossa casa lá no Bauru 16. E eu lembro daquele momento quando meu pai falou assim, filho, agora vai sair o nosso dinheirinho para reformar nossa casa. E o Cafeu foi quem, na época, orientou os funcionários da CESP, fez todo aquele trabalho, e aquilo para nós marcou muito, porque foi através daquele recurso que a gente reformou nossa casa lá no Bauru 16. E por que eu estava lembrando disso hoje? Porque eu vindo para cá, falei, pai, vou lá na moção do Cafeu. Aí ele falou assim, foi aquele senhor, aquela pessoa que nos ajudou na época, que fez toda... Eu falei, foi ele mesmo. Daí ele lembrou, e eu lembrei, trouxe a memória. Então, assim, Cafeu, a gente se conhece da política, do dia a dia, da rádio, da gente conversar, das opiniões, muitas vezes do próprio contraditório, mas sempre com muito respeito, com muita ética. Então, não poderia deixar de estar aqui te parabenizando pela sua trajetória, pelo seu trabalho, por tudo que você soma com a cidade de Bauru. Eu posso falar, Arnaldinho, é um patrimônio nosso, da nossa cidade, pela sua história, pela sua essência familiar, de amigos, que você continue somando para a nossa cidade. Você contribuiu muito até aqui, eu tenho certeza que você vai contribuir muito mais. Eu posso dizer que aquilo que você plantou lá atrás, nós estamos colhendo hoje, e aquilo que a gente vai plantar junto hoje, nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, parabéns pela trajetória, pelo legado que você deixa, pela comunicação séria, que é feito com responsabilidade, que é feito ouvindo, que é feito, muitas vezes, até nos ajudando. Eu falo, muitas vezes, né, Jabur, a gente conversa, a gente troca aquela ideia e fala, nos dá uma orientação, porque nós somos jovens diante de vocês têm experiência, vocês têm legado, e para nós é importante, muitas vezes, a opinião de vocês, para que a gente possa errar menos. Então, muito obrigado por tudo que você faz pela nossa cidade e nos ajuda a construir uma cidade melhor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, a todos que nos acompanham. Primeiro, parabenizar o Arnaldinho pela iniciativa mais que merecida.
ao Reinaldo Cafeu, que a gente se conhece aqui há pouco, aqui na nossa vida pública, mas é uma pessoa que eu sempre acompanhei, mesmo não estando na vida pública, e até eu digo, falar em jornalismo e falar em economia, sem citar o nome de Reinaldo Cafeu, acho que é até uma injustiça para Bauru. Então, Cafeu, receba essa homenagem, os nossos parabéns, e é mais que merecido. Como você disse, quando a gente entra para a vida pública, você acaba virando uma vidraça. Então, às vezes você fala, eu vou sempre estar por cima. Não, hoje você às vezes está por cima, às vezes você está por baixo. E assim é também com você lá na rádio também. Um dia você vai ser elogiado, um dia você vai ser criticado, e assim é com a gente aqui também. Então, mais que merecida essa homenagem, parabéns mesmo, de verdade, que é você que em todas as manhãs, eu sempre disse na outra vez, é um programa que dá prazer de ouvir. Você, o Bizarra ali, são 2 horas que passam que você nem se vê. Então, parabéns mesmo, Arnaldinho, e a toda a Câmara Municipal, os 21 vereadores que aprovaram em unanimidade essa moção ao nosso jornalista, economista Reinaldo Cafeu. Eu acabei não citando o Elinho, que estava aqui, eu estava de costa, Hélio. E o Hélio traz também à Câmara Municipal uma nova perspectiva, ele que vem, né, do setor privado, é uma pessoa da área da segurança, patriota, como todos nós, né, Hélio? Então, obrigado também aí pela presidência. Pegou gosto e leva jeito, hein? Exatamente. Normalmente o presidente é o último a falar, porque ele tem aquela frase, né? Nada mais havendo a tratar, mas não poderia deixar de me manifestar, afinal de contas, a sua história, querendo ou não, ela é muito parecida, né, com a história de pessoas, eu vou ousar dizer da nossa época, porque eu já tenho 53 também, né? Já estou prestes a fazer 54, e a gente percebe que o quanto é importante os valores de família. Eu vi aqui, embora talvez só eu tenha visto, mas eu vi a emoção nos olhos dos seus irmãos aqui, e me contagiou também, porque também tive uma infância bastante, aliás, mais difícil que a sua, né? Pela sua biografia que fica registrada, eternizada aqui na TV Câmara, mas a gente se identifica muito com os valores de trabalho, de fé, né, de princípios, e o trabalho que você realizou, né? Primeiro os irmãos, então, se me der licença, parabéns, irmãos, porque eu também percebi a emoção quando falou dos irmãos, quando citou o trabalho, né, do irmão que cuidava do bar, e ele ali, e inevitavelmente veio na minha lembrança, né, figuras que eu vi lá atrás, o sujeito cuidando ali do balcão, tal, e um filho, um irmão, um sobrinho, né, e eu tenho certeza que ele estava ali cuidando do bar, mas muito mais cuidando de você, né? A oportunidade depois que o Marcos deu, mas que virou parceria. Então, isso é família, isso é coisa que a gente infelizmente, tem perdido muito nos últimos anos, né? Eu venho da área policial, tenho um professor ali, ilustríssimo, que mora no coração, Coronel Manuel Messias, e é inegável, né, que os valores que a gente aprendia lá, né, a gente vê nas famílias mais tradicionais como a sua. Então, parabéns, Arnaldo, pela escolha, a todos os vereadores que concordaram, parabéns, Cafeu. Eu não tenho pretensão nenhuma, jamais, de ter todas as minhas opiniões avalizadas por você, porque o dia que acontecer isso eu vou me preocupar, porque ou eu ou você não estaria sendo honesto. Isso é natural de quem pensa a cidade, é natural que se pense diferente, mas o mais importante é essa contribuição que você traz com a sua opinião de especialista em um assunto,
né, de munícipe que nasceu, cresceu e teve a sua história literalmente desenhada nessa cidade. Então, é isso que vai formando os valores e na verdade, tornando sólidas, né, as nossas opiniões, inclusive. Então, a gente só tem que te parabenizar e agradecer a você, a todos os amigos e principalmente a família. Parabéns. Bom dia a todos. Como foi citado algumas vezes, eu vejo esse momento, Cafio, como muito importante para dar depoimentos, porque você contou a tua história. Então, nos oportuniza a contar momentos. E como você falou em flashes, enquanto coronel da Polícia de São Paulo, eu quero relembrar aqui que você, no momento difícil dos policiais, talvez o vereador Hélio estivesse até lá no público, foi lá, a pedido nosso, dar uma palestra que você criou exclusivamente para os policiais militares de economia doméstica, porque os policiais não ganhavam tanto e estavam endividados, e eu pedi ao Cafeu, a gente não era nem tão próximo naquela época, e você foi voluntariamente. Eu acho que tem que contar a história. Enquanto hoje, proprietário da MO Consult, que é uma empresa de planejamento estratégico, fizemos vários trabalhos juntos. Mas eu quero reportar você na ACIB. Você fez uma transição dos tempos na ACIB, que a cidade ainda não percebeu, né? Você trouxe a ACIB a área da informática e da inteligência artificial para esta fase, e isso impacta a cidade toda. Enquanto diretor internacional de Lions, que sou, eu quero compartilhar com quem está aqui o quão o Cafeu é generoso. Então, a característica vinda dessa infância o tornou generoso de se preocupar com o próximo. Então, não são poucos os trabalhos que você participa. Recentemente prestigiou o Lar Escola Santa Luzia para Cego, que foi uma obra do Lions Clubes de Bauru, e o Cafeu estava lá presente. Então, eu só quero deixar esses 3 flashes pequenos, a homenagem é a você, merecidamente, mas dizendo, quando eu vejo a sua história, que não é muito distante da minha, e quando eu vejo você onde está, com aquela mesma humildade, querendo ser grato sempre, e como é com a gente, sempre grato, eu me lembro de Shakespeare, que diz que a gratidão é o grande tesouro dos humildes, e você é sempre grato. Obrigado. Quanta emoção, né? Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta moção de aplauso às 10h38.